Boa noite a todos. Hoje vamos continuar naquela linha de raciocínio que nós estamos tendo em relação a conhecermos o nosso arqui-inimigo comum, que é Satanás. Hoje vai ser algo bem objetivo, mas de grande valia para a nossa vida espiritual. A ideia central seria essa. Como podemos saber se estamos vivendo como um cristão verdadeiro? Como estamos sabendo se nós estamos sendo um cristão autêntico? Que nós não estamos sendo um cristão de uma vida dupla? Que isso é muito sério em relação a como Deus está te vendo. Você tem que ser autêntico. Você tem que agir da maneira como você pensa. Não adianta nada você agir de uma maneira totalmente diferente da maneira como você pensa. Eu costumo seguir o padre José Augusto, da Canção Nova. Sou um dos seus seguidores. E eu me orgulho muito de ouvir as pregações dele. E ele diz... que ele, desde 1986, ele tem que perseverar, ele tem que orar e vigiar. Então vejam, nós temos que nos apoiar nesses exemplos, porque a vida do cristão não é um avião a jato. A vida do cristão é como se fosse uma carroça e movida apenas por um boi. Ou seja, ela vai andando devagar. Mas só que para ela continuar andando, nós temos que insistir para que o boi continue empurrando a carroça. Então não adianta nós sermos cristãos instantâneos, cristãos sal de frutaeno, fervilha e quando acaba o medicamento para de ferver. Nós temos que ser cristãos verdadeiros, autênticos, sem ser duas caras. Nós temos que ser um cristão original. Então, como podemos saber se estamos vivendo como um cristão verdadeiro? Vejam bem, quando nós orarmos e vigiarmos de uma tal maneira que estes dois verbos, orar e vigiar, fiquem inerentes ao nosso caráter, começa a fazer parte do nosso caráter, começa a fazer parte do nosso dia a dia, começa a fazer parte dos nossos pensamentos do dia a dia. O cristão não pode ter amnésia. E muitas vezes, por experiência própria, o cristão tem amnésias seletivas. Ou seja, na hora da tentação, ele se esquece de coisas importantes, como o respeito a Deus e o respeito ao seu próximo. Então, repetindo, quando orarmos e vigiarmos, de uma tal maneira que estes dois verbos, orar e vigiar, comecem a fazer a parte diária e constante até o último dia da sua vida, de uma tal maneira que isto vai ficar inerente no cristão. Ore e vigie. Agora, como ficar inerente? Como orar e vigiar podem ficar inerentes ao nosso caráter? Volto novamente no exemplo do padre José Augusto, que desde 1986 e agora 2020,
ele continua orando e vigiando. Mas sabe por quê? Aí temos um terceiro verbo, além de orar e vigiar. É perseverar. Perseverar. Então, temos que perseverar. E a perseverança virar um hábito até o fim da vida. Não adianta sermos cristãos de Fórmula 1, que dá uma volta em 1 minuto no autódromo. Não é isso. Nós temos que ser cristãos daquilo que eu falei. A carroça é devagar, mas ela não para de andar. Certo? Ela não para de andar. Agora veja bem. Então, a perseverança tem que embasar a oração e a vigilância. Sem perseverança não existe oração e vigilância. Isto eu aprendi a duras experiências mesmo, mas aprendi. E acrescento, em último ponto a ser seguido, que os ataques de Satanás vão acontecer até o último minuto da sua vida. Não adianta. Não pense que alguém está livre de Satanás desse mundo, porque não vai estar. Ele é um leão faminto. Ele vive ao nosso redor à procura de caça, à procura de sangue. Certo? Então, eu garanto que até o último minuto da sua vida, nós temos que perseverar e ficarmos atentos em relação aos ataques de Satanás, até o último dia da nossa vida. E qual seria a melhor maneira de evitá-lo? E combatê-lo, ou os dois, evitá-lo e combatê-lo. Vejam bem, esteja atento 24 horas por dia. Satanás ele não dorme nunca. Ele está sempre na ativa. Esteja atento para se proteger dos ataques de Satanás durante as 24 horas por dia. Porque quanto menos nós esperarmos, ele vai utilizar alguma pessoa ou alguma situação para derrubar o cristão diante de Deus. Ele ama fazer isso. E, infelizmente, com muita frequência e com muito sucesso, isso tem acontecido. E se nós ficarmos atentos durante as 24 horas por dia, nós vamos evitar o fator surpresa. Não se deixem, não, em hipótese alguma, cair numa tentação ou numa situação inapropriada para a sua fé, de uma maneira que te pegue de surpresa. Procure não fazer isso. Se esforce. O cristão verdadeiro é aquele que é esforçado. Vejam, mais uma vez eu falo o padre José Augusto, que desde 1986, ele tem perseverado na oração e na vigilância. O cristão tem que ser humilde, não pode ser orgulhoso, não pode ser soberbo. O cristão que é orgulhoso, soberbo e não é humilde, eu garanto que é uma boa presa, é um boi para piranha mesmo, para Satanás, tá? Agora, hoje eu ouvi uma pregação
que infelizmente eu esqueci do nome do pastor, peço desculpas a esse pastor, mas gostaria de citar estas palavras que este pastor disse. E o título da pregação desse pastor é O Plano de Satanás. Ele falou 3 coisas que resumem por completo o plano de Satanás. Satanás quer afastar você de Deus. Satanás quer neutralizar o seu espírito. E Satanás quer impedir constantemente sua comunhão com Deus. Tá? Então vamos fazer um apanhado no geral. Um cristão verdadeiro, ele ora e vigia. Agora, como ele pode orar e vigiar de uma maneira que ele nunca se esqueça disso, por causa daquela amnésia seletiva? Ele tem que perseverar. Persevere na oração e na vigilância. Dessa maneira, o cristão vai crescendo e vai amadurecendo diante dos olhos de Deus. Outra, o cristão, ele tem que ser humilde, não pode ser soberbo, tem que ter humildade, não pode ter orgulho. Né? E, por último, um fato um pouco mais científico seria sobre o professor Luigi Janini, ou Luigi Janice, agora eu não estou muito bem lembrado. O professor Luigi, ele é um psiquiatra e um psicoterapeuta da Universidade de Roma. E ele fez observações importantíssimas em relação à possessão demoníaca. Ele fez observações que mostra para o exorcista, ou para o pastor, ou para o padre que está fazendo o exorcismo, as seguintes coisas. Quando ocorre uma possessão demoníaca, quando há alterações somáticas, ou seja, mudança no tom da voz, no timbre da voz e mudança até na cor dos olhos. Né? Outra coisa, titanismo, titã, força. O titanismo faz com que a pessoa possessa tenha uma força incompatível com o seu físico. Outra, levitação. Eu só faço uma observação agora, que agora eu estou me lembrando do Exorcista, e nesse filme aconteceram alguns fatos que foram compatíveis pelo fato de ter mexido numa coisa que a gente não pode procurar em hipótese alguma, porque quem procura, acha. Quem procura Satanás vai achar Satanás. 9 pessoas durante as filmagens neste filme morreram de um modo misterioso. Eu me lembro da Linda Blair levitando na cama. Então, quando ocorre a levitação, o titanismo, força incompatível e mudanças somáticas, né, no corpo, como mudança no tom da voz, timbre da voz, mudança na cor dos olhos, isso é sinal de possessão demoníaca. Outra, que eu tomo também por base o filme O Exorcista,
falar em línguas desconhecidas, ler pensamentos, vomitar objetos, hipersensibilidade a símbolos sagrados, a cruz, a Bíblia, a água benta, a estola do padre, a Bíblia do pastor, e letras na pele, nas costas de quem está sofrendo a possessão. Veja bem, é muito importante nós, principalmente nos tempos atuais, estarmos bem atentos nos acontecimentos que têm se transcorrido no mundo todo. E são sinais que Jesus havia predito e sinais do Apocalipse. Preparem-se porque vem chumbo grosso por aí. Né? Agora, vistam a armadura de Deus. Não pensem que vocês podem, por conta própria, atacar o mal. Muito pelo contrário. O mal vai te atacar se você não pedir ajuda para Deus, se você não se revestir da armadura de Deus. Não queira dar um passo maior do que a perna. Tenha sobriedade de espírito. Não sejam fanáticos. Tenham serenidade, a serenidade que Cristo tanto demonstrou para a gente. Não vistam a camisa de religião. Religião salva, mas só que Cristo, no sacrifício da cruz, é que consumou a nossa salvação. Cuidado, orem, vigiem e quem gostou dê um like ou façam perguntas, façam alguns comentários que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigado e uma boa noite.